Pessoal, então vamos dar continuidade, né, à nossa aula sobre evolução. Hoje eu vou corrigir com vocês alguns exercícios da apostila, não vão ser todos, vão ser aqueles que eu acho que são mais relevantes, ok? Então, a primeira questão fala assim: o aquecimento já provoca mudança em gene do animal. Algumas espécies de animais estão se modificando geneticamente para se adaptar às rápidas mudanças climáticas no espaço apenas de algumas gerações, afirmam cientistas. O texto pressupõe uma interpretação darwinista ou lamarckista do processo evolutivo. Gente, o pensamento lamarckista, ele é um pensamento muito simples. Então, muitas pessoas cometem o equívoco de apresentar uma explicação lamarckista. Então, esse texto aí, ele é um pressuposto lamarckista. Por que acontece? As espécies, elas não vão se modificar geneticamente para se adaptar a uma mudança. O que vai acontecer? Existe variabilidade genética entre essas espécies e aquelas que têm características mais vantajosas para esse ambiente que está mudando, elas vão sobreviver e deixar descendentes. Então, uma espécie ela não tem a capacidade de se transformar, de mudar as suas características. Eu não posso mudar, por exemplo, a minha altura. Eu não vou conseguir fazer isso. Por mais que o ambiente mude, a minha altura vai ser a mesma. Então, o que acontece? Um organismo ele não se transforma em outro. Então, essa afirmação aqui, ela é lamarckista, ok? Por isso que a gente precisa ter uma visão crítica na hora de ler uma notícia, porque pode ter informações equivocadas. A próxima é a questão 3. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando um ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações na forma e organização dos animais. Cobras adotam o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado dos esforços repetidos de se alongar, adquirem comprimento considerável. O trecho foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. Qual é o autor dessa ideia e como é o nome dessa teoria? Então, o cientista é o Lamarck e essa teoria ficou conhecida como a herança dos caracteres adquiridos. Ok? Próxima questão. Eu não coloquei o número, mas deve ser fácil de vocês acharem. Considerando as diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e suas respectivas justificativas. A primeira: o gafanhoto é verde porque vive na grama. Seguindo esse raciocínio, por viver na grama, o gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes que ajudam a se confundir com o ambiente, passando essa característica para os seus descendentes. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Segundo esse raciocínio, por ser verde, o gafanhoto fica protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes aos quais transfere essas características. As afirmações 1 e 2 podem ser atribuídas a quais cientistas, respectivamente? A 1, gente, ela é de Lamarck. Ela vai falar o quê? De herança dos caracteres adquiridos e mudança de acordo com o ambiente. A 2 é Darwin e ela está falando lá de seleção natural. Questão 7. Em relação à evolução biológica,
Observe as afirmativas abaixo. As características que se desenvolvem pelo uso são transmitidas de geração em geração. Então, essa primeira afirmação aí, ela vai ser lamarckista. 2. Os indivíduos mais adaptados deixam um número de descendentes maior em relação aos não adaptados. Então, a 2 ela é darwinista. A girafa evoluiu de ancestrais de pescoço curto, o qual se desenvolveu gradativamente pelo esforço do animal para alcançar as folhas das árvores mais altas. Lamarckista. Os ancestrais da girafa apresentam pescoço de comprimentos variáveis. Após várias gerações, o grupo mostrou um aumento no número de indivíduos com pescoço mais comprido, devido à seleção natural. Então, essa é darwinista. Assinale se 1, 2, 3 e 4 estiverem de acordo com Lamarck. Não. 2. Se 1, 2, 3 e 4 estiverem de acordo com Lamarck. Não. C. Se 1, 2 e 3 estiverem de acordo com Lamarck e 4 com Darwin. Não. Se 1 e 3 estiverem de acordo com Lamarck, até aí tudo bem. 2 e 4 com Darwin. Sim. Então, letra D. Questão 10. Pode-se dizer que o criacionismo, explicação religiosa, caracteriza-se pela defesa do seguinte argumento. Letra A. Todas as espécies de seres vivos evoluíram ao longo do tempo, seguindo as leis da seleção natural? Não. Essa aí é uma explicação darwinista. A vida, o universo e todos os seres vivos não passaram a existir do nada, sem que houvesse um ser superior e eterno que estivesse concebido de forma inteligente. Sim, então letra B. Vamos ver por que as outras não estão corretas. O desenvolvimento da vida e de grande diversidade de seres vivos, independente de algo externo à materialidade da existência. Não é uma explicação criacionista. Nenhum ser vivo pode ter tido como membro de uma espécie independentemente das leis de seleção natural. Também não. Letra E. Richard Dawkins, zoólogo britânico, contribui atualmente para o endosso do criacionismo, haja vista que acredita na existência da lógica sobrenatural no curso da vida na Terra. Gente, o Richard Dawkins, ele é um cientista que ele defende muito o darwinismo e o neodarwinismo, então a teoria sintética da evolução. Ele não é um cientista criacionista, tá? Totalmente falso essa questão a letra E. Questão 11. Os antibióticos são medicamentos usados há muito tempo para combater doenças causadas por bactérias. Muitas vezes, no entanto, um antibiótico deixa de fazer efeito porque as bactérias que estão causando a doença mostram-se resistentes a ele. Explique o surgimento das bactérias resistentes aos antibióticos com base nos princípios de Lamarck e nos princípios da seleção natural de Darwin. No princípio de Lamarck, as bactérias foram ficando elas adquiriram resistência ao antibiótico e, portanto, elas conseguem sobreviver nesse meio e passar essa característica para os seus descendentes. De acordo com a seleção natural de Darwin, numa população de bactérias, existem bactérias com características genéticas diferentes. Algumas bactérias são sensíveis ao antibiótico
e vão morrer com o medicamento, e outras bactérias, elas são geneticamente resistentes. Essas bactérias que são geneticamente resistentes, elas vão conseguir se reproduzir, sobreviver e vão se reproduzir passando essa característica aos seus descendentes. Então, todos os descendentes dessa bactéria resistente ao antibiótico também serão resistentes, ok? Então, aconteceu por seleção natural. Questão número 12. Em regiões muito profundas do oceano, onde a luz do sol não é capaz de chegar, há espécies de peixes que não enxergam e têm os olhos cobertos por uma membrana. Suponha que você ouça a seguinte explicação para esse fenômeno. Como a luz não chega nessas regiões, o ambiente é extremamente escuro. Então, os peixes ficaram cegos por passarem muito tempo sem utilizar a visão. Sabemos que essa explicação não está correta. Como esse fato pode ser explicado como base a seleção, tendo como base a evolução por ação da seleção natural? Pessoal, como esse ambiente ele não tem luz, não faz diferença o peixe ter visão normal ou não ter visão normal. No ambiente iluminado, o peixe que tem visão normal, que ele enxerga, ele tem uma vantagem competitiva em relação ao peixe que não enxerga. Então, o que acontece? Ele vai ter mais êxito na procura de abrigo para se esconder dos predadores, ele vai ter mais êxito na reprodução e ele vai ter mais êxito na procura de alimento. Então, ele vai conseguir sobreviver e vai deixar descendentes. E essa característica dos descendentes vai ser o quê? Eles enxergarem. No caso das cavernas, ter luz ou não, ter olho ou não vai interferir, porque não chega luz. Então, aquele que já nasceu cego e aquele que tem olho de visão normal, não vai ter diferença na competição. Eles estão em patamares iguais, eles vão competir como iguais. Como nenhum dos dois vai conseguir enxergar, eles vão ter as mesmas oportunidades de procura de alimento, de reprodução e de se esconder de predadores. Então, o que acontece? Aqueles peixes que são cegos, por ser uma característica deles, ele vai conseguir sobreviver e vai deixar descendentes. Por isso que a gente encontra mais peixes cegos em ambientes escuros de caverna do que num ambiente de luz. Porque na caverna não faz diferença o peixe enxergar ou não. Ele tem as mesmas chances de sobrevivência de um peixe que tem a capacidade de enxergar. Espero que isso tenha ficado claro, tá? Explique as diferenças e semelhanças entre as ideias de Lamarck e Darwin. Semelhança. Eles falaram de evolução. Eles falaram que os seres vivos eles se modificam ao longo das gerações. Diferenças. O Lamarck ele dizia que o indivíduo ele poderia se adaptar ao meio, modificando as suas características e passando essas características adiante. Darwin ele dizia que os mais adaptados, aqueles que tinham características mais favoráveis ao ambiente, eles sobreviviam e deixavam descendentes. A seleção natural. 15. Um fato relativamente desconhecido sobre a Nova Zelândia é que não existem mamíferos terrestres nativos nas ilhas, com exceção dos morcegos. Isso significa que esses animais foram trazidos de outros lugares do mundo. Os ratos estão entre as maiores preocupações ecológicas da Nova Zelândia. Eles disputam comida e habitats com os filhotes dos pássaros nativos, se alimentam dos seus ovos e filhotes e atacam os adultos.
A ave que é símbolo do país, o kiwi, não voa, por isso é alvo fácil dos dentuços e a espécie está seriamente ameaçada. Segundo o texto, a introdução de ratos na Nova Zelândia foi uma mudança no ambiente que trouxe problemas para os pássaros nativos. De acordo com os seus conhecimentos científicos, explique por que esse problema aconteceu. Então, pessoal, o que acontece? Os ratos, eles são animais exóticos. Eles não vão possuir, naquele ambiente, um predador natural. Então, como eles não têm um predador natural, eles vão conseguir se reproduzir rapidamente e eles vão ter uma população maior. Eles vão ter uma superpopulação. Já os animais que estão vivendo na ilha, como é o caso do kiwi, eles não têm defesas contra esses predadores novos. Eles têm defesas contra os predadores da ilha. Como eles não evoluíram junto com esses ratos, o que acontece? Eles não possuem defesas e eles não conseguem competir com esses animais. Então, o que acontece? Esses ratos, eles podem levar o kiwi à extinção, porque eles não vão conseguir deixar descendentes, eles estão sendo predados. Então, o que acontece? Na natureza tem um equilíbrio. Então, as espécies que evoluíram juntas, elas têm mecanismos de defesa. Para quê? Para garantir a sua sobrevivência. No caso, quando você coloca um animal exótico, uma planta exótica, eles vão ter vantagem nessa competição, porque eles não têm predadores naturais. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida nessas questões, podem procurar. Bons estudos, pessoal.